Minha reação da classificação do GP do Japão de 2025. Cara, só esse Q3 que a gente teve ontem, ou hoje, na verdade, foi melhor que as 2 corridas que a gente já teve na temporada. Que Q3 insano, que classificação muito boa no geral. Espero que isso siga pra corrida, porque até agora a gente teve realmente um GP do Japão cheio de caos, com fogo literalmente pegando pra todo lado e também muitas surpresas que foram acontecendo durante as classificações e que a gente vai falar disso agora. No Q1 caíram Lance Stroll, o único piloto a ficar na casa do 1.29, Jack Doohan, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. E antes de mais nada, antes de comentar qualquer coisa sobre essa classificação, não tem como deixar de dizer do comentário aqui do Muget12, fogo. Cara, isso é fogo pra todos os sentidos. Do Bortoleto, da Sauber também ficar tão próxima de ir pro Q2 e não ter conseguido. E do literal fogo que pegou em volta da pista de novo. Antes da classificação eles regaram em volta de tudo, regaram todas as gramas lá secas pra tentar evitar isso de acontecer, o que obviamente não deu certo. Se esse GP fosse feito no gramado do Allianz Parque, grama sintética, nada disso ia acontecer. Desculpa, voltando pra Fórmula 1. Aparentemente eles vão podar mais essa grama, eles já tinham podado também pra evitar isso de acontecer. Eles vão podar mais ela e queimar tudo que tá em volta do arredor da pista, pra evitar que o fogo aconteça durante a corrida e eles tenham que parar a corrida por conta de incêndio. Então, provavelmente agora, enquanto você tá assistindo esse vídeo, enquanto eu gravo ele, lá no Japão o pessoal já tá queimando todas as gramas em volta da pista, o que provavelmente pode criar até um cenário bem inusitado quando a gente estiver assistindo a corrida lá com toda a grama queimada em volta. Tô até ansioso pra ver como isso vai ficar. Mas o Banguela disse, Sauber tá pior que se imaginava, mesmo com o Bortoleto dizendo que tava feliz com o carro. E eu vou discordar de você, Banguela, nesse ponto aqui, porque assim, não tá pior do que se imaginava. Tá sendo o carro que se esperava da Sauber, na verdade tá até melhor, porque se esperava que a Sauber não conseguisse competir com nenhuma outra equipe. E ainda conseguiram ficar na frente de outros 3 carros. Quase conseguiram passar pro Q2, por muito pouco não passaram. As atualizações que a Sauber trouxe para esse final de semana, claramente não surtiram efeito, não melhoraram o carro de forma alguma. Mas, novamente, o foco da Sauber sempre foi 2026, quando o projeto vira Audi, quando eles vão se transformar, quando eles vão entrar com o novo carro, com a nova equipe. Esse ano é um ano realmente de poucos resultados e que a Sauber vai ficar, na maioria das vezes, nesse ano, no Q1. Eu até falei no vídeo de previsão que a gente vai se acostumar porque vai ser muito mais comum a Sauber ficar no Q1 do que passar pro Q2, como o Bortoleto vinha conseguindo fazer. Porque não é um carro que eles querem que seja bom o suficiente para isso e que eles vão estar focando que seja bom para conseguir esses feitos. O grande objetivo é 2026, quando o projeto todo virar Audi. Claro que eles não vão jogar fora 2025, mas não é o foco deles. Então assim, dizer que tá pior do que se esperava, eu não acho. Eu acho que tá o tão ruim quanto você imaginava que o carro fosse ser. Porque a expectativa é que o carro fosse até ser pior, pra falar a verdade. E só o fato de você conseguir competir com outros carros já é acima da expectativa do que você esperava da Sauber pra essa temporada. Então o Bortoleto tá dizendo que tá feliz com o carro, eu acho que faz todo sentido. E o Alan Jones disse, Doohan já era, o Briatore vai passar o colapinto por cima do Doohan. Eu entendi a piada, mas cara, o Doohan realmente tá se queimando. O Doohan se colocou numa situação muito complicada com os últimos finais de semana. Saindo das 2 primeiras corridas com 4 pontos na carteira já, durante o treino livre aqui no Japão, quis inventar moda lá de fazer a curva com o DRS aberto, porque supostamente ele teria visto que no simulador dava pra fazer e tentou aplicar na vida real e resultou na batida que resultou. E chega na classificação e termina em 19º lugar. Sem falar que, durante o treino livre 1, o Ryo Hirakawa, o japonês lá de 30 anos, entra no carro da Alpine e bate o Gasly, enquanto o Doohan não consegue nem chegar perto disso. A imagem do Doohan, acho que é assim pra mim. Mesmo que ele faça 2 grandes corridas nos próximos finais de semana, pra mim acho que já acabou. Se for verdade sobre aquele contrato do Doohan de 5 corridas, ele teria mais 2 além do final de semana atual, que é Bahrein e Arábia Saudita, e Miami é quando diriam que essa suposta troca aconteceria, caso ele não atingisse as expectativas. E atualmente, quando a gente olha para os resultados, quando a gente olha para o que ele vem conseguindo botar ali, não passa essa confiança, conhecendo o Briatore, não passa essa confiança de que ele vai manter o emprego
no final desse suposto contrato de 2 corridas ali que ele teria pra se provar. É só se ele realmente fizer 2 corridas impressionantes, o que pelo andar da carruagem não parece que vai acontecer. No Q2, então, caíram Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz e Pierre Gasly. No caso, apesar do prêmio, o Carlos Sainz está aparecendo em 12º, ele levou uma punição de 3 posições por ter atrapalhado a volta do Hamilton durante a classificação. Então, Sainz, na verdade, larga de 15º e Tsunoda e Lawson vão largar na mesma fila, lado a lado, depois do Lawson ter sido trocado da Red Bull pelo próprio Tsunoda. O que leva a gente pro comentário aqui do Stana: continua sendo culpado Liam Lawson. Cara, e assim, ele nunca foi o culpado. Eu não vou passar pano, porque os resultados dele estavam horríveis, mas ele nunca foi o culpado. Muita gente comentava aqui nos vídeos, eu conversava também falando sobre isso com vocês. O Lawson não é o culpado pelos resultados que ele estava tendo, 100%, ele tinha parte da culpa. Porque a gente pode pegar o próprio Tsunoda no primeiro final de semana, pelo menos conseguiu chegar no Q2. Mas ainda assim, foi classificado abaixo, né? Foi out-qualified, perdeu a classificação pro Tsunoda no retorno dele a Racing Bulls. Algo que o Verstappen falou. Se o Lawson voltasse para Racing Bulls, ele ia voltar a andar rápido, porque o carro da Red Bull é muito difícil de pilotar. E a fala do Verstappen cada vez mais se provando real. O carro da Red Bull é extremamente difícil de pilotar. O Tsunoda fez bons treinos livres, isso até que me surpreendeu bastante, porque ele fez ótimos treinos livres, ele andou muito próximo do Verstappen, só que não conseguiu replicar isso na classificação. E agora ele vai largar de 14º lugar do lado do Lawson. Eu ainda tenho a expectativa de que ele vai fazer uma boa corrida e terminar na zona de pontuação, mas cada vez mais o tempo inocentando todo mundo que passou por esse segundo assento da Red Bull, inclusive Checo Pérez. E o outro ponto que eu quero comentar aqui é exatamente o Carlos Sainz ter caído no Q2 de novo, enquanto o Albon conseguiu levar o Williams pro Q3 numa pista que tradicionalmente a Williams não é tão boa. Assim, não foi uma péssima classificação do Sainz, acaba ficando pior por conta da punição, mas o Sainz ainda não parece ter se encontrado 100% nesse carro. O Albon já tá lá há mais tempo, ele tem essa familiaridade, claro, mas o Sainz ainda não conseguiu se encontrar 100% nesse carro da Williams, mas já tá melhor. Eu preciso fazer o elogio quando acontece também. Ele melhorou em relação à Austrália e China. Você consegue ver que tem uma curva de progressão acontecendo, mesmo que lenta, mas uma curva de progressão acontecendo. Como eu disse, eu acho que eventualmente, até o final do ano, o Sainz vai estar andando no mesmo ritmo ali do Albon. Mas até agora ele não tá conseguindo, e o Albon vem continuando sendo ali o principal piloto e mostrando que a Williams estava certo em continuar confiando nele. E por fim, o top 10 ficou Oliver Bearman, Alex Albon, Lewis Hamilton, Isaac Hadjar, Kimi Antonelli, George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris e a pole position de Max Verstappen. E esse top 10 aí da corrida que vai acontecer agora na madrugada, 2 da manhã, no horário de Brasília. É um horário meio ruim, não é muito agradável, não é todo mundo que consegue assistir pela televisão, mas você pode assistir pela tela do seu celular com o UOL Play, o novo serviço de streaming da UOL, que é um grande agregador de vários serviços de streaming. Você tem várias opções de conteúdos para assistir por lá, Paulistão, você pode assistir Max, Paramount, UFC, NBA e principalmente ali o Band Esportes, que te dá acesso a toda a programação, a toda a grade do Band Esportes pelo UOL Play. Assinando então o pacote do Band Esportes, que é o UOL Play mais cariocão, você ganha acesso à programação na íntegra da Band, do Band Esportes, do UOL Originals e do canal UOL por R$ 14,90 por mês ou só R$ 11,90 por ano. Então dá para você assistir as corridas ao vivo, os treinos ao vivo, assistir as reprises que passam no Band Esportes e qualquer outro programa, qualquer outro serviço de streaming que você queira assinar pelo UOL Play. Se você gosta de futebol, por exemplo, você pode assinar a Max por dentro do UOL Play também e ver a Champions League com todos os jogos ao vivo, todos os replays, tudo isso dentro do UOL Play. E você pode fazer isso clicando no link do primeiro comentário fixado que vai estar aqui para você acessar lá pelo link do Clube da F1, para você conhecer um pouco, dar uma olhada e também ajudar aqui o clube. E antes de qualquer coisa, eu só preciso deixar essa opinião aqui do Senna, que eu compartilho com ela. Absolute Cinema, esses 30 segundos finais. Que final de classificação, cara. Que final de classificação, velho. Pra mim, a classificação foi melhor do que a gente teve as 2 corridas até agora. Tudo bem, talvez a Austrália seja um exagero, que foi uma boa corrida na Austrália.
Mas que classificação que esse GP do Japão trouxe. Espero que a corrida se repita e seja tão boa quanto. Mas agora sim, a única solução possível para a Red Bull é isso aqui que o Giovanni disse, é botar um clone do Verstappen no segundo carro. Eles vão ter que avançar a tecnologia de clonagem naquela fábrica que eles estão construindo. Para fazer os próprios motores da Red Bull, o Red Bull Powertrains, eles têm que botar lá uma máquina de clonagem no lugar e fazer um segundo Verstappen. O Verstappen é o único piloto que consegue entender esse carro a ponto de tirar uma volta dele. Eles já tentaram vários nomes, tentaram o Pérez, tentaram o Lawson por 2 corridas, e agora o Tsunoda sendo mais um piloto que não consegue entender esse carro. Ninguém consegue entender esse carro, velho. É inacreditável a capacidade que o Verstappen tem de extrair de um carro que claramente não tá bom, que claramente é inferior às McLarens. E ainda assim, ele consegue fazer uma volta absurda. Enquanto Tsunoda, Lawson, Checo, qualquer um que passou por esse carro não conseguia nem passar por Q3 de forma consistente. Cara, isso tem que ser lembrado, isso tem que ser falado. Eu vou falar um pouquinho mais depois aqui, então eu vou guardar os comentários, mas é absurdo. E o Leonardo Amancio aqui disse, em 3 semanas o Radiar vai ser companheiro do Max. É isso, né? O ciclo da Red Bull. As 2 primeiras corridas o Lawson, e daí as 2 próximas corridas o Tsunoda. Agora no Japão e no Bahrein, o Tsunoda não vai bem. O Tsunoda não vai conseguir nem passar pro Q3, Red Bull vai se arrepender, jogar ele pra baixo, sobe o Radiar que fez uma classificação impressionante, terminando aqui em 7º lugar, o Radiar mais uma vez fazendo um ótimo final de semana. Cara, sempre fui defensor de Isack Radiar, sempre falei que ele era um ótimo piloto, o pessoal criticando, muita gente criticando, tinha muita gente também aqui concordando, falando que ele era um bom piloto nos comentários, né, pra ser justo, mas muita gente criticando depois da batida na Austrália, falando que ele não ia durar, que ele era pipoqueiro e tal. Ele é um bom piloto. Ele é um piloto com muita qualidade. E agora que ele tá podendo mostrar isso, as pessoas estão vendo. Só não coloque ele nesse segundo carro da Red Bull, porque vai acontecer isso depois no GP da Arábia Saudita. Ele vai fazer 2 corridas lá, vai se queimar também. Daí vai subir o Arvid Lindblad. E depois mais 2 corridas. E depois ninguém sabe quem vai ser até o final do ano. Aí vão correr com o carro só. É a única solução pra Red Bull. E o Ícaro Pancho disse, parece que o problema da Red Bull é o segundo carro mesmo. E o Verstappen mostrou hoje porque é um dos melhores da história. Cara, o Verstappen sempre falou, quando teve toda essa treta de tirarem o Lawson, subirem o Tsunoda pra Red Bull, ele tava falando já, se colocassem o Lawson no carro da Racing Bulls, ele ia andar mais rápido, porque o carro da Red Bull é difícil de pilotar. E a prova tá aí. Eu acho que essa é a prova final para inocentar todo mundo que passou por essa Red Bull. Inclusive o Pérez. E cada vez mais eu defendo a volta dele pra Cadillac, comprovando que o que aconteceu na Red Bull não foi culpa do Pérez. E sim porque é impossível pilotar esse segundo carro. E só o Verstappen consegue, porque como o Ícaro mesmo disse aqui, é um dos melhores da história. Acho que o que ele fez ontem, nessa classificação do Japão, bota um ponto final nessa discussão. Ele é um dos maiores da história. Ele entra na prateleira de Lewis Hamilton, de Michael Schumacher, de Ayrton Senna, de Alan Prost. Ele tá nessa prateleira. Ele comprovou ontem que ele tá nessa prateleira. Esse cara é sobre-humano. O que o Max Verstappen consegue fazer é sobre-humano. Cara, não tem outra palavra. Se eu não, eu só vou ficar chovendo molhado, vou ficar, só elogiando o cara, porque, mano, ele não é desse planeta, ele é um alienígena. Ele é muito bom. Então, realmente, esse comentário aqui engloba perfeitamente minha opinião. E o João Vitor traz um questionamento muito interessante aqui também. A Red Bull irá depender de Max Verstappen pelo resto do ano. Você acha que ele sozinho consegue competir firme com as McLaren? Cara, e essa é uma pergunta que é difícil de responder. Se continuar na situação do jeito que está hoje, eu também não acho que consegue, não por culpa do Max, porque qualidade ele obviamente tem, mas mais por culpa do carro mesmo. Porque mesmo que o Max tenha feito essa pole impressionante, eu não acho que na corrida ele vai conseguir segurar as McLarens. Eventualmente as McLarens vão engolir ele em algum momento. Se bem que pelo Japão ser uma pista muito difícil de ultrapassar, e a Red Bull, como a gente viu lá no GP da Austrália mesmo, estava muito boa de reta, pode ser ali que fique um pouco difícil e que as McLarens tenham que lutar um pouco para tentar fazer essa ultrapassagem. Mas eu ainda acho que as favoritas para vencer a corrida são as McLarens. Eu coloco esse cenário muito parecido com o que aconteceu em 2023, quando a Red Bull tinha disparado o melhor carro, e vez ou outra o Leclerc conseguia encontrar uma volta mágica com a Ferrari dele, o Leclerc, que de classificação é um piloto fora da curva também, conseguia encontrar uma classificação mágica lá e botar a Ferrari dele na pole, não demorava 10, 15 voltas e o Verstappen passava ele. Eu imagino que é um cenário parecido com esse. O Verstappen, sendo o cara fora da curva que ele é, encontrou uma volta com essa Red Bull, botou na pole, mas não é um carro que é pra estar na pole.
e eventualmente as McLarens vão engolir ele. Se a Red Bull conseguir melhorar isso ao longo do ano, o Verstappen tem 100% e total capacidade de disputar o Mundial de Pilotos com Piastri e Norris até o momento. Mas na situação atual, claro, tem muita corrida pela frente, 21 provas, mas na situação atual, considerando a etapa do Japão, eu acho difícil que o Verstappen consiga disputar o Mundial de Pilotos e o de Construtores com o carro inconsistente que tem hoje na Red Bull. Mas aí tá, essas são as reações da classificação do GP do Japão de 2025. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo.